Olá, bem-vindos a mais um CNCast, o podcast do melhor e maior portal de notícias aqui de Cubatão. E hoje é um podcast diferente, né? A gente tá aqui com o diretor de fábrica de uma das principais indústrias, fontes geradoras de renda, né, e de emprego aqui do município de Cubatão, da Unipar. Aqui à minha frente eu tenho o Rogério Catalinacho. O nome do cara é bonito, né? O nome dele é bonito. Rogério Catalinacho. Boa tarde, Rogério. Tudo bem? Boa tarde. Como é que você está? É um prazer muito grande estar aqui com vocês, poder participar desse bate-papo aqui, né? Falar um pouco sobre a nossa empresa, também sobre mim. Então, enfim, vai ser muito gostoso passar esses momentos com vocês aqui. Prazer. Isso é bom. Você já pegou já o espírito da coisa. É mais formal, mas não deixa de ser um bate-papo, né? Que eu acho que é uma forma da gente poder conduzir e levar, né, a importância da Unipar aqui no município para as pessoas de uma forma leve, de uma forma, né, tranquila, para que elas possam conhecer o Rogério e o trabalho que o Rogério vem desenvolvendo à frente da Unipar. Antes de começar, eu quero te falar que eu participei da visita... Como é que é o nome daquela visita? Museu Catavento? Não, no Museu Catavento não. No Museu Catavento eu fui também. Eu participei de várias coisas da Unipar já, graças... Eu já sou um adendo da Unipar aqui, já. Eu já tô sempre todos. Na fábrica foi o Fábrica Aberta. Mas eu fui a visita guiada que tem na fábrica, Fábrica, né? Aberta. Fábrica Aberta, perdão, desculpa o erro. A Fábrica Aberta, e uma coisa me chamou a atenção, né? O quanto tem de vida ali dentro. O quanto tem de vida ali dentro, né? E o fator de vocês devolverem para o manancial a água mais limpa do que vocês retiram. Então, eu queria iniciar esse podcast falando isso. E que eu entrevistei uma pessoa esses dias também, que é um dos caras mais chatos que tem do meio ambiente aqui. Não vou dar nomes, não vou citar nomes. E ele chegou e ele falou para mim, ele falou claramente, falou assim, né? Não, a questão do cloro em Cubatão tá segura. Então eu acho que isso é muito papel do trabalho de vocês, né? Eu não sei quem é a pessoa, mas assim, não é chato, é uma pessoa bastante responsável pelo jeito, né? E muito preocupado com o ambiente. Então, palmas para ele, né? E que bom que ele nos conhece e sabe como nós trabalhamos, como nós produzimos, né? E a gente sempre fala desde muito tempo, você sabe que Cubatão tem uma história, um passado bastante complicado em relação aos danos ambientais, né? É fato, claro que sempre houve muito algum exagero em torno disso tudo, mas é fato que houve alguns problemas ambientais, né? Mas a partir dos anos 70, final dos anos 70 e final dos anos 80, essa história começou a reverter, né? O que aconteceu? Uma ação conjunta tanto do governo do estado de São Paulo, à época, das indústrias, do Ciesp aqui da cidade de Cubatão, começaram assim, não, a gente tem um principal polo do país, ele tem que ser importante e famoso pelos produtos que fabrica, pelos empregos que gera, enfim, pelo que traz de benefícios, traz de riqueza para o país, para a cidade e para o país. E não por provocar a poluição atmosférica dos rios e tal. Então, essa imagem começou a ser revertida lá no final dos anos 70, nos anos 80, né? E muito trabalho foi feito em relação, muito dinheiro se gastou, se empregou, se empenhou em relação a isso, de forma que hoje essa imagem é completamente inversa. Cubatão hoje é mais conhecida mundialmente, e a gente pode falar isso com muito orgulho, que nós fazemos parte disso, né? Como um exemplo de recuperação ambiental. É fato que nós tínhamos problemas ambientais, mas agora também é fato que nós conseguimos reverter isso de uma maneira bastante profunda, né? Empregando muita tecnologia, muitas pessoas, né? Muito conhecimento, enfim. Toda a indústria, todo o processo químico, e agora voltando lá para o que você estava falando da água que volta, né? Todo o processo da indústria de processo, principalmente a indústria de processo químico, claro que ela precisa de insumos, né? E claro que para produzir os produtos ela gera alguns rejeitos, né? Alguns resíduos, né? Os insumos principais que nós usamos lá para a fabricação de cloro soda são sal grosso, né? Esse mesmo sal que a gente usa para fazer churrasco, é o mesmo sal, e água. né? E a gente usa bastante água. Essa água tanto serve para o processo, para fabricar os produtos, mas também serve para resfriar equipamentos, lavagem, enfim. Você imagina uma fábrica, um complexo industrial, você precisa lavar equipamentos, lavar piso, enfim. Essa água nós captamos no rio Perequê, aqui do nosso lado, e essa água passa então por um tratamento. A gente capta ela de uma forma in natura, né? No próprio rio.
captamos essa água, ela passa por todo um tratamento, é como se fosse um tratamento para potabilização de água, não chegamos até a potabilização, porque nós não usamos essa água para beber, mas simplesmente para os processos industriais. E usamos ela em todo o processo, nosso processo de produção, e ao final reutilizamos essa água onde é possível, o máximo possível que a gente pode reutilizar, a gente trata e reutiliza essa água, e o restante dessa água, então, ela é devolvida para o rio, Cubatão. E a qualidade, obviamente, que para devolver essa água para o Rio Cubatão, passa por todo um rigoroso tratamento, para acertar pH, sólidos em suspensão, enfim, deixar a água em condições. Quando a gente fala que ela volta para o rio, obviamente ela volta atendendo a todas as condicionantes do CONAMA, né, da legislação, e ela volta melhor do que ela veio, porque quando ela vem in natura, então vem com lama, vem com outros contaminantes que a gente é obrigado a retirar para poder... Então ela volta numa condição excelente para o Rio Cubatão. Vocês têm um aquáriozinho lá, né, que é como se fosse Ó, a água tá limpinha mesmo aqui, os peixinhos estão vivendo, né? Se eles estão vivos aí, com uma carpa gigante ali, né? Verdade. Todo ano a gente tem lá na nossa fábrica, já há muitos anos, né? Desde os anos 80, uma semana do Segurança e Meio Ambiente. E todo ano a gente procura fazer algum trabalho, inaugurar alguma coisa, enfim, voltada para o meio ambiente na fábrica. Viveiro de plantas, viveiro de mudas, enfim. E teve, em 1986, foi ideia até de um dos nossos colaboradores da área de produção, falou, por que a gente não coloca essa água que a gente fala, né? A gente sabe, nós temos controle que a água é boa, tá uma excelente qualidade para voltar para o rio, mas por que a gente não coloca essa água passando por dentro de um aquário, né, com vida ali dentro e voltando para o rio? Excelente ideia. E a época a empresa chamava Carbocloro ainda, a antiga Carbocloro, né? E a gente inaugurou então esse aquário, que ficou famoso. Esse aquário é famoso até fora do Brasil, né? Muitas pessoas que já vieram visitar a nossa fábrica falam, aquela fábrica que tem aquele aquário e tal. Esse aquário chama Carboquarium, porque Carboquarium que ainda é relativo a Carbocloro, né? Mas ele está lá em operação, é sempre geralmente com crianças ou menores, né, vão visitar, é a hora de ver, né, os peixinhos ali e tal. E também tem um outro ponto ali na fábrica, que você falou das carpas, né? Aí já não é esse aquário, né? Esse aquário são peixes pequenos que são para poder estar contido ali. Mas a gente também tem outras áreas ambientais preservadas dentro da fábrica. A gente tem uma RPPN, uma Reserva Particular do Patrimônio Natural, né? São mais ou menos 7.000 metros quadrados que nós temos lá dentro. E ele tem alguns animais, tem um lago muito grande, você já esteve lá, você conhece. Nesse lago tem peixes, né? Tem carpas nesses lagos, né? Então também tem tartaruga. Sim. Esses animais, na realidade, no passado, não foram... A gente tinha um acordo, né, um convênio com a polícia florestal, né? E esses animais geralmente eles vêm de alguma captura, né? Pessoas que contrabandeiam animais, enfim, né? E esses animais são capturados, então eles não conseguem mais voltar para o ambiente, né? Eles não tem mais condições de reabilitação e voltar para o ambiente, né? Então, o que a gente faz, né? A gente recebia esses animais e passamos a cuidar deles. Então, você vai ter arara, tem papagaio, tem as carpas, né? Tem tartaruga, né? Então é muito bonito, né? Eles estão ali convivendo em harmonia com o ambiente, tem um ambiente fabril, ao lado do ambiente fabril ali, e a gente está conseguindo preservar não só a fauna, né? A flora ali nessa RPPN, mas também essa fauna aquática, terrestre que tem ali. É bem bacana, é um ponto alto da visita que o pessoal faz na fábrica. É legal isso daí, que é uma fábrica sustentável, né? Que tem uma responsabilidade com o ambiente, com o entorno, né? E essa responsabilidade, ela não para por aí. Daqui a pouco a gente vai poder falar um pouco mais das atividades que vocês desenvolvem, mas eu acho que é muito importante, é muito válido a gente destacar que antigamente Carbocloro, hoje o Unipar, ela está completando 60 anos, né? Então acho que gostaria que você falasse um pouco pra gente desses 60 anos de história, né? E o que vocês estão promovendo aí para comemorar, para celebrar esse 60º. A fábrica ela começou a ser construída em 1961 e ela partiu no dia 12 de abril de 1964, que aliás era um domingo. Você vê que a gente já trabalhava, era um domingo, a gente partiu no domingo. Eu descobri isso outro dia, era um domingo. A capacidade de produção, quando ela partiu, a gente sempre fala em capacidade de produção de cloro, né? É o nosso referencial. Sim. Eram 25 mil toneladas de cloro por ano.
Para você ter uma ideia, hoje a gente faz isso mais ou menos em um mês, né? Então, assim, a fábrica cresceu muito nesses 60 anos. Expandiu 12 vezes. Ela expandiu, aumentou capacidade, aumentaram processos, enfim, né? E ao longo desses anos, muitas coisas aconteceram. Então, por exemplo, ela começou com essas 25 mil e passou por uma série de aumentos de capacidade, até que nos anos 80 ela já tinha mais ou menos 100 mil capacidades. Nos anos 70, nos anos 78 ela tinha capacidade de 100 mil toneladas por ano já, e a gente implementou uma nova fábrica que partiu em 1980. Essa nova fábrica com uma outra tecnologia, chamada tecnologia diafragma, que faz o mesmo cloro e soda cáustica, dobrou a capacidade da fábrica. Então ela passou para 200 mil toneladas por ano. Essas duas fábricas sofreram uma série de expansões, a gente chama isso de desengargalamento, né, e aumentando a mesma produção na mesma fábrica, chegou a 250 mil toneladas de cloro por ano, e em 2008 nós então fizemos uma nova unidade lá dentro, uma unidade já com uma tecnologia chamada tecnologia membrana, com capacidade de 100 mil toneladas por ano. Sim. De maneira que hoje a nossa capacidade é 353 mil toneladas de cloro por ano, né? Nesse meio tempo, nós fizemos também uma fábrica de um outro produto chamado EDC, de cloroetano, que é a matéria-prima para se produzir o PVC. Esse PVC que a gente usa em tubulações e tal, mas a gente faz a matéria-prima para fazer o PVC. Vocês produzem a matéria-prima para fazer o PVC, exatamente, que é o EDC, o de cloroetano. E também crescemos muito e fizemos outras duas unidades lá dentro, uma unidade de produção de ácido clorídrico. Nós produzimos cerca de 600 mil toneladas de ácido clorídrico por ano. E uma outra unidade de um produto tem um nome complicado, mas você vê que assim, o nome é hipoclorito de sódio. Mas nada mais é do que a água sanitária. Água sanitária, isso. Na realidade, a gente faz o concentrado, né? A gente vende isso de 12%. As empresas, claro que ele tem inúmeros usos, inclusive para o tratamento de água. Mas quando a gente compra aquelas garrafinhas no supermercado, né, ele é diluído, né, não somos nós, a gente vende o concentrado. Sim. E as empresas então diluem ele a 2,5% e vendem em garrafinha. Então, por isso, é bastante... O nome é complicado, mas a gente usa diariamente em casa, né? Compra e tem em casa diariamente, né? No dia que o Renato veio aqui, a gente fez até uma piadinha, que se aquele hipoclorito de sódio caísse na minha pele, eu ia virar o Michael Jackson, entendeu? Que ele era muito... Ele muito forte. Ele concentrado, ele tem um poder bactericida, desinfetante muito grande. Mas ele tem... Por isso que a gente usa isso para limpeza. Qual que é uma atribuição do produto bruto? Ele é usado para tratamento de água, então você pode, para desinfecção, né? Para desinfecção da água, né? Você faz todo o processo de tratamento e depois você passa por um processo de retirada de bactérias, né? Então ele é usado nessa concentração para esse fim, né? Também ele é muito usado para branqueamento. Ele tem um poder de oxidante, que a gente fala, né? Que ele faz com que você consegue retirar cor, né? De alguma coisa. Se você fizer tratamento de celulose, na indústria têxtil, né? Que você precisa de um processo de branqueamento, então esse produto é utilizado para isso. Mas normalmente ele não é utilizado concentrado, né? Porque ele é muito forte, né? Tem um poder de oxidante muito forte. Geralmente as empresas compram e diluem o produto e usam ele diluído, né? É mais fácil diluir, né? Claro que você diluir, você acrescenta água ao produto, então não vale a pena eu vender diluído, porque eu estaria transportando, aumentaria muito o custo transportando água. Então a gente vende ele concentrado, as empresas então... Porque você já vai poder cobrar um valor maior, que é o preço do produto, né, mais concentrado, e você vai conseguir transportar mais. Você botar um caminhão-pipa para vender X, sendo que você pode vender 10. Ficaria muito mais caro para quem compra, né? Porque estaria comprando água. O consumidor final ia acabar sofrendo mais. Isso é interessante. Mas a gente está falando tanto de Unipar, tanto de carbocloro também, que é o passado, né? A gente não pode deixar também o passado para trás, mas acho que chegou a hora de a gente conhecer o Rogério, né? Quem que é o Rogério Catarinacho? Como é que ele veio parar aqui na fábrica de Cubatão? A história, na verdade, eu sou paulista e paulistano, né? Nasci em São Paulo, no bairro de Pinheiros. Pinheiros, conheço bem Pinheiros. E eu estudei engenharia química na FEI. Hoje a Unifei é em São Bernardo do Campo, né? Fiz estágio em algumas outras empresas, mas um colega meu da faculdade me disse que existia uma oportunidade em Cubatão, na cidade de Cubatão,
é uma oportunidade interessante, numa fábrica de cloro-soda, enfim. E eu desci, vim para cá, né, para conhecer. Fiz uma prova bastante, concorri com bastante gente lá, né, e foram 3 pessoas que foram classificadas, né, para fazer o estágio. Me senti bastante contente, né? E era um estágio muito interessante porque era muito voltado para a engenharia mesmo, né? Naquela época eu era engenheiro de conservação de energia, que era uma coisa muito bacana, já se pensava nisso naquela época, né? Estou falando isso dos anos 80, né? Final dos anos 80 e início dos anos 90. Então, eu fiz estágio e logo em seguida houve a oportunidade de nós três sermos contratados pela empresa. Fomos contratados como engenheiros de processo. Então, comecei minha carreira como engenheiro de processo químico. Logo em seguida, houve algumas oportunidades, uma oportunidade bastante interessante. A gente tinha um projeto de fazer uma fábrica nova na cidade de Uberaba, em Minas Gerais. Uhum. Eu, então, fui deslocado da fábrica e fui trabalhar nesse projeto. Enfim, eu fiquei bastante tempo trabalhando nesse projeto, dessa fábrica, aprendi muita coisa de engenharia de projetos, né? Mas a fábrica acabou não dando certo por uma série de questões, questões econômicas do país, acabou não indo para frente, né? Depois disso, eu participei de uma série de projetos, pequenos projetos que nós fizemos na fábrica, né? Tive a oportunidade de morar um tempo fora do país nesses projetos, né? A gente tinha um acionista que era americano, então a gente desenvolvia grande parte dos projetos lá. Então, eu fiquei lá um tempo nos Estados Unidos fazendo projetos. Participei dos grandes projetos todos da fábrica, dos anos 80 até hoje eu tenho participado. Então, os projetos normalmente são feitos em empresas de engenharia, né? Fiquei no Rio de Janeiro um bom tempo fazendo isso, nos Estados Unidos novamente, em São Paulo, fiquei bastante tempo em São Paulo trabalhando lá. Rodei bastante dentro desses projetos, né? E a vantagem é que você trabalha no projeto, o projeto é um prazo limitado, né? Então, você trabalha desde o começo até o fim, passam 4 anos, 5 anos, você fica envolvido com aquilo lá, é um processo bem bacana. Nesse meio tempo também fiz um trabalho, era um programa chamado Seis Sigma, que é um programa voltado para redução de variabilidade, aumento de eficiência de processos. Eu e mais 4 colegas, nós nos formamos como Black Belts, né? Que é uma nomenclatura que se usa para isso. E ficamos 2 anos trabalhando, eu fiquei 2 anos trabalhando com isso, dentro da empresa, fazendo vários projetos de otimização. Houve logo depois, o início do projeto dessa fábrica membrana. Então, eu fui trabalhar na fábrica, o projeto da fábrica membrana. Fiquei responsável pela engenharia. Depois, a Unipar se juntou, comprou a planta da Solvendupa, em Santo André e Bahia Blanca. Então, eu fui trabalhar corporativamente na área de engenharia. Fiquei um bom tempo trabalhando na engenharia. E, finalmente, me foi dada a oportunidade de ser o diretor da planta de Cubatão, que eu tenho bastante afinidade com a planta, conheço bem, né? Me foi dada a oportunidade, estou há alguns anos já como diretor da planta e fazer um trabalho que me orgulha muito, bem gostoso. Há quanto tempo você trabalha já com a... Eu comecei a trabalhar em 87, ou seja, vamos fazer as contas, isso vai dar 37 anos, né? Bastante tempo. Tem bastante tempo. Ele tinha 2 meses. Ele tinha... o pequeno Boninho, o pequeno boss, o Big Boss ali tinha 2 meses. Eu tinha tá vendo só? Você está desde 87? Desde 87, eu estou lá. Desde 87 produzindo cloro? Desde 87 produzindo cloro, sempre de uma forma bastante sustentável e com respeito ao meio ambiente, uma forma bastante transparente. É verdade, desde 87. Então tem bastante aprendizado aí, não? Você imagina quantas coisas... Claro que não é sempre fazendo a mesma coisa, nem eu falei para você, né? Então esses projetos são sempre variados, são sempre diferentes, tá? Então quando você dedica a projetos, né? São bloquinhos de 4, 5 anos que acabam, quando acaba um, começa o outro. Então você está sempre se envolvendo, né? O que é bacana nisso tudo é que você vai tendo a oportunidade de aprender coisas novas, né? Desenvolver novos processos e se desenvolver, né? Eu além de engenharia química, eu fiz pós-graduação, eu fiz uma pós-graduação em administração de empresas. Que legal. Depois fiz MBA em gestão de projetos, fiz outro MBA em gestão de tecnologia. Então você vai aprendendo isso tudo, né, com o tempo. E vai podendo colocar em prática nessa vida toda, né? Então, é bem gratificante, né? As oportunidades foram aparecendo, você vai criando algumas oportunidades, mas não pode deixar ela passar, né? Se a oportunidade aparece, você tem que aproveitar e tem sido bem aproveitado. É isso aí. Rogério, a Unipar, ela demonstra
muita preocupação com o entorno da fábrica, né? Com as comunidades. A gente tem os CCCs, tudo direitinho, né? Eu quero que você conte pra gente o que é um CCC, quais são as atividades, tudo direitinho. Mas eu tenho uma dúvida, né? Quando que surgiu esses CCCs? E assim, tem dedo teu também aí? Como é que é? Foram vocês que pensaram isso? Como é que foi isso? Na realidade, assim, como eu falei, a gente tem que sempre, né, não só falar, né, mas mostrar transparência nos processos todos, né? E uma maneira de mostrar a transparência nesses processos todos, né, é você se expor de alguma forma. Então, como que nós começamos a nos expor? Primeiro foi com um programa chamado Fábrica Aberta, que eu vou falar, né? Então, a imagem da indústria química até nos anos 70, 80, era uma imagem sempre muito ruim, né? Um negócio fechado, poluidor, e, sei lá, sujo. E por mais que a gente fizesse, por mais que a gente investisse bastante capital, né, bastante dinheiro para melhorar os processos, as pessoas não conseguiam enxergar isso. Então, o que nós fizemos tá bom, se as pessoas, a gente não está conseguindo reverter essa imagem, vamos abrir nossas portas, né? A gente resolveu abrir nossas portas, fizemos um programa Fábrica Aberta, assim, qualquer pessoa, a qualquer tempo, seja um indivíduo, um grupo, uma escola, quem quiser, pode visitar, basta vir aqui e visitar a nossa fábrica. Ele começou assim, vem até aqui, bate ali na porta, e você vai visitar a fábrica, porque nós vamos mostrar como é que nós produzimos de uma forma transparente, como é que a gente consegue produzir com bastante eficiência, com bastante confiabilidade e sempre em harmonia com a área ambiental. Esse programa foi um sucesso, ele é um sucesso até hoje, claro que mudaram, né? Hoje a gente colocou algumas regras novas, né? Você precisa se inscrever no site, enfim, mas o espírito do programa é o mesmo, né? Vai visitar e a gente vai ter muito prazer em receber. Mas faltava alguma coisa, né? Faltava assim uma relação mais direta e mais íntima com a comunidade do nosso entorno, né? E como fazer isso? Então a gente percebeu que a gente precisava ter um grupo para fazer isso, um grupo da própria comunidade, que vindo da própria comunidade, com os anseios da comunidade, com as dúvidas da comunidade, né, ali no nosso entorno, que pudesse estar junto com a gente de uma forma voluntária, né, pudesse estar junto com a gente para participar, para a gente começar a desenvolver algumas coisas que pudessem vir a beneficiar essa comunidade da cidade, principalmente do entorno da fábrica, né? Então, dessa forma, em 2004, nasceu o CCC, né? Que é o Conselho Comunitário Consultivo. Algumas pessoas estão lá até hoje, desde 2004 estão lá até hoje. Tem uma senhora que fundou. Essa Dona Esmeralda, né? A Dona Esmeralda tá lá, fundadora. Está lá com a gente até hoje, é super simpática, a gente adora ela, né? Então, o que a gente faz? Na verdade, eles são a nossa voz, não só eles, né? A gente tem a nossa voz na comunidade, mas eles são muito fortes, a voz deles é muito forte na comunidade, e nós também nós ouvimos a comunidade através deles, né? E nos ajudam em várias atividades, né? Você teve lá sábado, passei esse sábado agora, né? No Museu Catavento, a gente fez uma visita, tinham cerca de 150 pessoas, mais ou menos, ali, e eram todos do CCC, né? Não só os do CCC, mas amigos do pessoal do CCC, mais algumas pessoas da comunidade que eles mesmos convidam, né? Nós vamos ter agora no dia 27 o dia de ação social aqui em Cubatão, e eles são voluntários, eles vão nos ajudar nesse dia, eles vão estar lá, vão nos ajudar, né? Várias reivindicações de ONGs ou de cidadãos, de pessoas da comunidade, né? Que fazem reivindicações, que são projetos que vão ao encontro do que do que a gente investe, do que a gente acredita, vale com os valores da nossa empresa, né? Projetos sociais, tá? E eles nos propõem alguns projetos e a gente faz os projetos quando é possível, né? Tem a verba necessária, nós fazemos os projetos que são propostos por eles, né? Nós propomos também alguns projetos para eles, enfim, nós estamos trabalhando juntos já desde 2004, 20 anos, né? De uma maneira, isso vai continuar por muito tempo, né? Porque realmente é um prazer muito grande. Eles são voluntários, mas eles são voluntários e trabalham com uma vontade danada, uma força danada nos ajudando, e é muito bacana tê-los, né? Como é que é essa relação com o entorno? Depois que vocês implantaram os CCCs, como é que a sua relação, a relação fábrica, Unipar, com a comunidade? Como é que houve esse estreitamento? Não, a grande vantagem uma coisa é você olhar do outro lado do rio, né? Que você vê a comunidade, entre o rio que não separa da comunidade,
e vê ali aquele monte de equipamento, às vezes uma pessoa passando, aquele monte de equipamento trabalhando, operando, né? O que será que sai dali, né? Que risco eu corro estando aqui perto de uma fábrica e tal. A partir do momento que você passa a ter voz na comunidade, não adianta eu ir até a comunidade, quer dizer, é importante que eu vá também, mas falar com a minha voz, mas a partir do momento que você tem alguém que está mais próximo da comunidade e fala o linguajar mais próximo da comunidade, né? Como eles gostam de ouvir, as dúvidas, entendem os anseios da população ao redor, né? Muda essa relação. Porque as pessoas passam a se sentir mais tranquilas e passam até a se orgulhar muito mais daquilo que está ali, né? Poxa, essa fábrica está fazendo esses produtos, aqueles produtos, de uma maneira extremamente segura, respeitando o ambiente, né? Trazendo recursos para a cidade, né? Levando o nome da cidade para fora, para o exterior, enfim. E eu posso me sentir tranquilo e orgulhoso de estar aqui. Isso é papel do CCC, né? Depois a gente percebe isso, que depois que isso começou a fazer, não só as crianças, a gente tem muitas escolas ali no entorno da fábrica, né? As próprios professores também, né? Que estão lá com a gente, alguns participam às vezes da reunião do CCC e tal, eles se sentem muito mais seguros e muito satisfeitos, né? De saber que eles estão próximos de um ambiente legal, né? De trabalhar, né? Então, perfeito. Rogério, vocês agora vão fazer uma modernização da planta aqui agora, né? Parece que você mencionou aqui no backstage pra gente que vocês vão melhorar os processos, né? E o que isso vai trazer de melhor para a indústria e na produção de cloro? Excelente. Na realidade, nós temos, dentro da fábrica da Unipar, aqui em Cubatão, nós temos 3 diferentes processos, 3 diferentes tecnologias que no fim fazem a mesma coisa, né? A gente usa sal, água e energia elétrica para produzir cloro, soda cáustica e hidrogênio, e depois a gente recombina esses produtos e faz ácido clorídrico, hipoclorito de sódio e EDC. É a mesma coisa, mas são tecnologias diferentes, então eles fazem a mesma coisa de maneiras diferentes. Uma dessas tecnologias, uma tecnologia a mais antiga de todas, é do início do século passado, essa nossa fábrica partiu há 60 anos atrás, né? Essa tecnologia, ela utiliza mercúrio como parte do processo. Um metal pesado. Um metal pesado. E é super contido lá dentro, em locais fechados, assim, é uma planta super segura. Essa planta já foi considerada várias vezes a melhor planta do mundo. Com essa, várias, a gente tem lá várias, utilizando tecnologia a mercúrio, tá? Isso é bastante importante, né? Mas, por problemas ambientais no resto do mundo, né? Com problemas com mercúrio, que vocês conhecem bem, né? Quando não é bem utilizado, pode trazer uma série de problemas, né? Então, no mundo, a tecnologia, no mundo, o uso do mercúrio foi sendo eliminado, né? Então, isso já aconteceu na Europa, já aconteceu nos Estados Unidos, e o Brasil tem um compromisso de fazer esse projeto que a gente chama de phase-out até 2025. Então, como a gente tem esse compromisso, o Brasil tem esse compromisso, então as fábricas que utilizam o mercúrio devem fechar até 2025, né? Então, para a gente não adianta fechar a fábrica, né? Porque eu preciso continuar produzindo cloro, soda cáustica, enfim. O que nós vamos fazer, então, é substituir essa tecnologia. Nós estamos fazendo, esse projeto está acontecendo. Nós vamos substituir essa tecnologia que utiliza mercúrio por uma tecnologia que é uma que a gente tem na fábrica, né? Que é a tecnologia por membranas, que é uma tecnologia mais moderna, aquela que se usa no mundo inteiro, que está ainda em desenvolvimento e tal. O que é importante, e além disso a gente vai também substituir, já que nós estamos fazendo essa mudança, a gente vai substituir também uma outra tecnologia que é a diafragma, que é dos anos 70, né? Que ela consome, para produzir a soda cáustica, acaba gastando mais energia na forma de vapor. Então eu preciso gerar muito vapor para poder evaporar a água para fazer a soda cáustica a 50%, né? E esse vapor ele é feito de várias maneiras, usando o próprio hidrogênio, usando um caldeiro elétrico, mas também usar gás natural, né, para produzir esse vapor, que é normal, né? Então, substituindo essas duas tecnologias para a mesma capacidade de produção, nós vamos alterar a capacidade de produção por essa tecnologia mais nova, mais recente, a gente vai ter uma série de vantagens, né? A principal delas, a gente vai conseguir trabalhar com muito mais eficiência,
essa tecnologia traz muito mais eficiência. Ela tem menos equipamentos, móveis, né? Isso faz com que você consiga, com a mesma quantidade de energia que você usa hoje, produzir muito mais cloro soda cáustica. Reduz, né? O custo. Reduz o custo. No final vai agradecer. Isso. Se você mas de uma maneira muito mais eficiente, né, para o processo, né? A gente vai reduzir a necessidade do uso de vapor. Então, nós vamos queimar menos gás. Então, a gente vai emitir 70 mil toneladas de CO2 a menos na atmosfera, que é um ganho ambiental bastante grande, né? Vai utilizar menos água no processo, vai ser muito mais aproveitável o processo, né? Enfim, gera muito menos resíduos, porque quando você trata com mercúrio, então trata com a diafragma, ela gera, no processo você acaba gerando resíduos que você tem que tratar esses resíduos para poder dispor, né? Você não vai gerar tanto resíduo, gera muito menos resíduo do que você gera hoje. Então, eu diria que é uma fábrica, a gente vai manter a qualidade do produto, vai manter a nossa linha de produção das mesmas quantidades também, mas de uma maneira extremamente confiável, com excelência operacional, muito mais eficiente, né? E com benefícios enormes ambientais em termos de geração de resíduos, né? Então, só para a gente... Essa nova tecnologia que vocês vão colocar, então vocês vão reduzir vai diminuir a questão de poluição, vai diminuir o processo, vai encurtar o processo, vai deixar ele mais célere, vai deixar ele mais barato para o consumidor final. Quer dizer, é uma evolução fora do comum. Fantástica. A gente já tem tem uma unidade já lá em Santo André, ela já é 100% membrana, né? Aqui em Cubatão a gente tem 40% da produção já é membrana também, é um projeto que a gente tem aqui. E os outros 60% do projeto, a capacidade de processo vai ser com esse produto, né? Na realidade, como você fala, é geração de resíduos, né? Sim. A gente vai gerar muito menos resíduos do que esses processos. Hoje a gente gera resíduos, como todo o processo, a gente falou logo no começo da nossa conversa, né? A gente gera resíduos, mas o resíduo é o seguinte, você gera, porque faz parte do processo, mas você vai tratando ele de maneira que você consiga condicionar ele ou colocar ele de volta no ambiente sem impacto ao ambiente, até na legislação. Isso, obviamente, é um custo, enfim... Com certeza. É alto e a gente precisa, né? A responsabilidade é muito grande em relação a isso. Quando você passa a fazer um processo que você consome menos energia e usa os processos de uma maneira mais eficiente e gerando menos resíduo, é tudo de bom, né? Tudo lógico. Porque você... tudo que nós queremos. É tudo que a gente quer, né? Porque você vai usar menos recursos, né? E vai poder trabalhar com a mesma eficiência, até mais eficiente, com a confiabilidade operacional, enfim, tudo novinho, operando novinho. Tudo novinho, é uma beleza. A fábrica tinindo, né? Os funcionários olhando e falando, olha que maravilha, né? Deixando tudo... sem dúvida, né? Você sabe que a gente, o tipo de indústria, né? A gente chama de... na realidade, o processo é um processo eletroquímico, é um processo de eletrólise, né? Eletrólise, perfeito. E para isso você consome... A gente é eletrointensivo, consome uma grande quantidade de energia, né? Sim. E essa energia, o que é bastante importante, né? Essa energia, ela vem... nós mesmos, né? Nós temos 3 joint ventures, que é a produção de energia eólica, 2 energias eólica e uma energia solar. Uma na Bahia, uma em Minas, uma no Rio Grande do Norte. Então, é uma autogeração. E os contratos que nós temos de energia aqui são energias renováveis, né? Que a gente vai. Então, toda energia que a gente consome, grande parte dela é energia autoproduzida, mas 100% dela é renovável, o que também é uma informação bastante legal, né? Isso é uma informação bastante importante. Então, esse projeto, esse futuro da nossa empresa, a gente sempre vai mudando de nome. O conceito hoje é de sustentabilidade, né? Que é mais abrangente, né? Mas desde os anos 70, 80, que se falava em ecologia, projeto ecológico, desde então, desde sempre, a gente sempre teve isso no nosso DNA, né? Esse respeito à natureza, a harmonia com a natureza, enfim. Então, a gente só vai aprimorando e acompanhando os processos, e que tem sido muito bacana. A Unipar, ela é a gente vai acompanhando, a gente é convidado, né, para poder fazer as matérias, né, ver como é todo o ambiente. E eu percebo também que vocês têm muito cuidado também com os funcionários também, né? Sim. Vocês têm toda uma
uma logística para que a pessoa se sinta bem trabalhando ali, né, cara? Questão de EPI, tudo isso é tudo muito levado a sério ali dentro, né? Você sabe que eu sempre falo isso, né? Desde uma das coisas que sempre me fez estar na empresa, né, gostar da empresa, são os valores que a empresa pratica, né? Se esses valores não combinam com os seus valores, é muito difícil você... Sim. E eu, desde o momento zero, né, do que eu tive lá como estagiário, e sempre me foi ensinado e foi me colocado o respeito com a segurança das pessoas. Isso é condição sine qua non, né? Sempre, desde sempre, né? A empresa, naquela época, já fazia um trabalho muito sério em desenvolver EPIs, né, no uso de EPIs, que há muitos anos atrás as pessoas tendiam a não lá, mas era normal não usar, né? Tipo, não, para que eu vou usar capacete? Para que eu vou usar óculos? Tá? Quero saber disso. Bobageira, né? Mas enfim, foi um trabalho muito sério feito, né? De educação das pessoas, né? A educação das pessoas a usar o porquê usar esses equipamentos e tal. Então, não só equipamentos de proteção individual é muito importante, a gente faz, todo mundo usa, é uma coisa natural. Você chega na fábrica, aquilo já faz parte do seu dia a dia, uniforme, os EPIs e tal. Mas também tem os equipamentos de proteção coletiva, né? Alguns você usa proteção coletiva, e os processos também são muito seguros, né? A gente tem uma área... nenhum projeto, ele nasce sem que seja feita uma análise de risco desses processos muito minuciosa, né? Você, nessas análises de risco, você tenta ali reproduzir tudo que pode dar errado naquele processo. Faz uma análise SWOT ali. É impressionante a análise de detalhes. Você vai linha por linha, você pega um processo inteiro, um fluxograma inteiro, e vai linha por linha. Se aumentar a pressão aqui, se aumentar a temperatura, o que pode acontecer? Tá bom. Então, aqui precisa de um dispositivo, uma válvula, um dispositivo de alívio, aumentar, reduzir temperatura, enfim. Nenhum processo nasce sem que isso seja feito. E ao longo da vida dos processos, né, isso é refeito tem um período de 4 ou 5 anos, isso é refeito, porque às vezes muda alguma coisa, muda algum conceito, então isso é refeito. A tecnologia muda, tá, enfim. Então, os processos são muito seguros, né? Então, isso é muito importante, né? E, além disso, a gente cuida muito das pessoas, do desenvolvimento das próprias pessoas, né? Não adianta a gente ter processos seguros, equipamentos adequados, de proteção individual adequados, e as pessoas não usarem isso, não entenderem o porquê, né? Então, nós temos nós capacitamos as pessoas, mas assim mesmo nós temos pessoas muito competentes trabalhando conosco, que entendem esse problema todo, né, da segurança, e agem com muita segurança. A gente tem um conceito lá na Unipar, que a gente chama de cuidado ativo, né? Que a gente pratica. O que é o cuidado ativo? É eu cuidar de mim, né? Eu cuidar do meu colega, mas eu também me deixar ser cuidado pelos outros, né? Porque às vezes é muito comum você falar assim, alguém vai lá e fala assim, pô, você não está usando esse óculos, né? E você fala, quem é você para falar isso? Sim. Então, e você inibe a pessoa que está falando. Né? Então a gente fala, não, a gente tem que deixar ser cuidado, né? Quer dizer, se a pessoa está me falando alguma coisa nesse sentido, né? É porque ele gosta de mim. Sim. Porque ele tem um cuidado, está cuidando de mim, né? Então é importante. Então, a gente pratica muito o cuidado ativo com as pessoas lá, então é bastante interessante. A gente já passou de uma fase reativa, né, que a gente fala, né, em relação à segurança, assim, espera acontecer alguma coisa para depois reagir, né? Não, a gente já passou faz tempo dessa fase, a gente está numa fase muito mais proativa, né, onde você faz uma série de procedimentos, faz uma série de mitigações, enfim, para que as coisas não aconteçam. Essa é a diferença muito grande. Isso a gente pratica na fábrica, é muito importante. Você estar sempre um passo à frente, porque quando você, numa indústria, se você está um passo atrás, você vai ter que cuidar de um desastre. Então. Né? Então é mais fácil você prever esse desastre e não deixar que ele aconteça. É isso. Renato, Rogério, você está há quantos anos mesmo em Cubatão? 37. Qual foi a maior transformação que você viu essa fábrica passar, cara? Que você olha assim, você olha lá atrás quando você chegou e aí você fala hoje, nossa, olha onde a gente tá. Legal, né? É engraçado, né? Às vezes a gente começa... Porque na cabeça da gente, né? A gente fala 37 anos, quem ouve é muito tempo, e é muito tempo. Né? Pra mim é muito tempo. Isso, é muito tempo. Eu tenho, pra mim mas assim, o que é engraçado que eu lembro de coisas, a gente fez isso, aí você fala, mas isso já faz 10 anos, né? Passa... E pra você, o tempo é muito relativo.
relativo, né? Você fala, mas isso eu fiz outro dia, né? Isso eu fiz há pouco tempo atrás. Então, eu plantei isso ontem, né? Não, eu era solteiro, hoje tem filhas, meu cabelo era preto. Mas é muito interessante. Então, assim, é difícil, são alguns momentos que você vê, né? Mas, assim, os mais interessantes, para mim, particularmente, para a empresa foram vários, né? Vários, mas, assim, quando você participa de um projeto, e eu participei de vários projetos importantes, bastante dinheiro envolvido, muita gente envolvida, muito aprendizado, né? Mas quando você parte o projeto, que a gente fala o seguinte, ok, vamos partir então a unidade, vamos ligar aqui os botões, vamos aquecer as unidades, vamos partir. Isso sempre dá uma satisfação muito grande, porque é aquela do alívio, né? Puxa, todo aquele trabalho, eu comecei lá com a documentação e vamos fazer o projeto básico, depois o detalhamento, vamos começar a construir, aí começa a construir, acerta o terreno, tudo. E quando você vê que aquele negócio parte, é uma coisa bastante importante, né? E o que é bacana na Unipar é que isso vai acontecendo com bastante frequência, né? Você sabe que a gente está agora fazendo um projeto de uma fábrica em Camaçari, na Bahia. Camaçari, na Bahia. É o grande polo hoje, né? É o grande polo. E a gente tem uma fábrica em construção lá em Camaçari. Vai fazer também cloro, menor, né? Em quantidade menor, obviamente, mas vai fazer cloro, soda cáustica, ácido clorídrico, hipoclorídrico de sódio também. E deve partir agora até o final do ano. Essa fábrica deve partir. Então, ela está passando por todo esse processo, né? E eu, obviamente, não consigo estar... A responsabilidade pela operação da fábrica vai ser nossa, aqui de Cubatão, que é uma responsabilidade muito grande, né? Mas tem gente lá, a gente está colocando gente lá, né? E eu procuro dar todo o suporte possível, até pela experiência passada, de ter participado de tantos projetos, né? Mas o que é bacana é você ver as pessoas se desenvolvendo, né? Então, às vezes, você dá uma dica ou dá uma orientação e as pessoas pegam aquilo e vão fazendo e está saindo uma fábrica bastante... Assim como vai ser o nosso phase-out, que é a nossa fábrica em Cubatão, a fábrica de Camaçari vai ficar uma fábrica nota 10, muito moderna, muito segura, muito eficiente também, é bonita, é uma fábrica bonita também. Vai ser bem bacana. Então, esses momentos, assim, é difícil você dizer, mas esses momentos são muito importantes. É onde você vê as pessoas que você consegue ajudar, consegue apoiar, da mesma maneira que eu fui no passado, muitas vezes, né? Eu tive muitos professores lá dentro, muitas pessoas em que eu me espelhei, né? E tenho até hoje, né? Pessoas que você vai se espelhando, mas eu também procuro ser um espelho para as pessoas, naquilo que a gente pode transmitir para elas, enfim, em prol do conhecimento delas, da evolução delas. Isso é muito bacana, isso é bom. E fica o convite para levar o Cubatão Notícias para fazer a cobertura lá em Camaçari, né? Tem que convidar a gente, né? Renato, por favor, tá ali o gerente de comunicação, por favor, você providencia isso para levar a gente. Baixa a patente, né? Especialista de comunicação, não esquece de levar a gente, que a gente quer conhecer essa fábrica bonita, essa fábrica maravilhosa. Rogério, projetos sociais, como é que a Unipar interage socialmente em projetos sociais? Que nem assim, falar do CCC, beleza. As demandas, elas chegam. O CCC é um filtro de demandas, né? E aí, como é que vocês absorvem essas demandas e transformam elas realmente em atividades para a comunidade? Na verdade, assim, são algumas atividades que nós fazemos, né? Em primeiro lugar, ela tem que tem que ser uma coisa muito transparente, né? E às vezes isso é uma dificuldade que a gente tinha, né? Às vezes são pessoas com muito boa vontade, uma dedicação impressionante, dedicação, mas elas não conseguiam dar transparência aos processos, né? Por mais boa vontade, por mais, sei lá, enfim, não consigo. Know-how, né? Faltava o know-how. Então, aqui a cidade de Cubatão está fazendo um trabalho bastante interessante, até com a ajuda do CIESP e CICID e tal, de treinar essas ONGs, né? De capacitar essas ONGs a fazer um trabalho, fazer um case, né? Um case interessante que fique mais fácil de vender esses projetos, né? Então, esses projetos, primeiro, eles têm que estar de acordo com os valores da nossa empresa, obviamente, né? Geralmente são projetos de cunho cultural, esportivo, né? Social, sempre voltado nessa área, né? E a gente, claro que a gente tem uma verba finita para fazer isso, né? Não é uma verba, então a gente tem lá um valor, a gente usa muito esses incentivos do próprio governo para fazer isso tudo, a gente procura usar bastante isso, né? E esses projetos, então, são apresentados, alguns vêm através do CCC, outros vêm diretamente no nosso site, as pessoas se inscrevem, né? Escrevem os processos, nós avaliamos todos esses processos, passa por uma bateria de análise lá, de compliance, enfim, uma bateria de...
E a gente, então, elenca alguns deles, né? Alguns desses processos, em qualquer uma das nossas 3 plantas, e a gente, então, passa por um processo de votação. Geralmente, o dinheiro é mais curto do que a quantidade de projetos, né? Então, a gente tem que escolher alguns, não tem jeito, né? Mas a gente tem feito dessa maneira e o resultado tem sido bastante positivo, né? São alguns projetos bem interessantes que a gente faz. Lembrar algum agora, tem o projeto Me Empodera, que é um projeto muito bacana, né, de empoderamento feminino, né? São meninas que, através daquela wrestling, né? Aquela luta, wrestling. Né? Elas aprendem a parte educacional da luta, fazem treinamento de inglês, mas também trata da pobreza menstrual, né? Que é bem bacana isso, né? Então são meninas que a gente atua nesse processo, é muito bacana. Tivemos o Fest Caos, né, festival de teatro que teve aqui em Cubatão. Trabalhamos também com vários projetos de esporte, iniciação de futebol, esportes em geral, são vários projetos. O Natal aqui, tem o Natal, né, da cidade de Cubatão, que tem aqui no Parque Anelinas, sim, né? Sim. Nós participamos ajudamos a criar também esse processo e participamos. Esse projeto é muito bacana porque ele incentiva e dá oportunidade a vários artesãos da cidade, da região de Cubatão, aqui da Baixada. Eles têm a oportunidade ali de apresentar os seus trabalhos, tá? Então, são vários projetos interessantes que a gente faz questão de apresentar e apoiar, e tem sido bastante sucesso. Que legal, bacana. Esse daí é o Rogério Catarinacho. Cara, eu gostei do seu nome. Cara, não, perdão, desculpa, Rogério. Agora eu vou soltar aqui. Ele me deu uma bloga, eu falei assim, não vai chamar ele de cara, mas desculpa, Rogério. Tamo junto. Tamo junto? Aê! Mas, cara, eu amei o seu sobrenome, bicho. Cara, o Catarinacho é bonito, né, cara? Imponente, né? Rogério, cara, foi um prazer enorme, né? Poder conhecer um pouco mais da Unipar, entender, né, toda essa trajetória que ela traz de sucesso para a cidade, né? Eu fiquei muito feliz mesmo com essa oportunidade de poder sentar aqui e bater esse papo com você. Eu vou dar nome aos bois. Eu entrevistei o Aloysio para fazer uma matéria para o 9 de abril e ele estava falando sobre a questão do meio ambiente. E a única, viu, Felipe? A única empresa que ele falou assim, ó. E eu fiz questão de botar na matéria isso aí, tá? Fiz questão, não vai fazer no lobby não, fiz questão de colocar que ele falou assim, né? Não, a questão do cloro aqui tá segura, a questão do cloro aqui tá garantida, entendeu? Então, assim, em nome, né, do Cubatão Notícias, em nome da gente parabenizar vocês pelo trabalho, né, cara? Eu acho que isso é sensacional, é importantíssimo, entendeu? O Cubatão precisa, né, dessa gente, que você falou, tinha símbolo de recuperação ambiental, né? E ter uma empresa que nem a Unipar fazendo o seu papel e mostrando que dá para fazer, eu acho que isso acaba pegando e trazendo as outras indústrias e mostrando para elas assim, olha, dá para fazer, basta você querer investir, correr atrás, né, e fazer o seu papel. Rogério, aqui, ó, eu ia te dar aquela câmera ali, mas se eu der, eu sou mandado embora, porque ele me manda embora todas as vezes. Mas ali, eu queria que você fizesse um condensado, né, desses seus anos todos, de como você tocou a Unipar, né, e de como vai ser essa modernização, e deixar um recado pro cubatense ali, ou então para quem você quiser melhor. Fica à vontade, tá? Aquela câmera, ela é toda sua por alguns minutos. Não, o que eu posso dizer para todos, assim, as oportunidades estão aí, né? As oportunidades vão sendo criadas. A gente também tem que buscar algumas delas, né? Mas quando ela passar próximo, aproveite, né? Você pode depois partir para outras atividades, enfim, mas aproveite, né? Não deixe nunca de estudar, de se aperfeiçoar a cada momento da sua vida, se adaptar às novas tecnologias, né? aos novos comportamentos humanos também, isso é bastante importante, e valorize sempre, o que eu sempre procurei fazer, né? Valorize sempre as pessoas, né? Sempre para ser tratado com respeito, você deve tratar sempre todos com muito respeito. E o resultado disso vai ser sensacional, né? Então, você capacitado, trabalhando num ambiente que te proporciona isso, né? Proporciona tecnologia, te proporciona investimento, te proporciona conhecer o mundo inteiro, e essa oportunidade está sendo dada. Aproveite, busque essas oportunidades, se prepare para essas oportunidades, para enfrentá-las, que eu não tenho dúvida que o sucesso virá de qualquer maneira, né?
Em relação à empresa, o nosso cidadão aqui de Cubatão deve ter orgulho da empresa, da Unipar. E a gente sempre brinca que em cada copo d'água que a gente toma da torneira aqui, né, de Cubatão, tem uma gotinha de Unipar, tem uma gotinha de Cubatão lá, porque todo o cloro que é utilizado para tratamento de água aqui no estado de São Paulo sai dessa fábrica aqui de Cubatão, né? Então é orgulho para todos nós, né, saber que a gente pode fazer um produto tão importante, que tem um uso tão vasto na indústria de uma forma geral, mas que chega até a nossa casa assim de uma maneira tão singela como beber um copo d'água da torneira, né? Então, o que eu posso dizer para você assim, me orgulho de estar onde eu estou, porque as oportunidades surgiram, as oportunidades foram aproveitadas, e a empresa me proporcionou bastante coisa nesse sentido, né? Então, se seguirem esse caminho, eu apoio totalmente quem quiser seguir por um caminho parecido. Aproveito para convidá-los, quem tiver vontade, quiser conhecer a fábrica, o Fábrica Aberta, basta se inscrever no nosso site, né, unipar.com, basta se inscrever e vai ser um prazer recebê-los na nossa fábrica, a qualquer momento, tá bom? Muito obrigado pela oportunidade, fico à disposição de vocês quando for necessário. Unipar é vida, porque a água é vida, então a Unipar está aí presente aí em todos os lares, né? Praticamente em todos os lares desse nosso Brasil varonil. Rogério, eu quero te agradecer mais uma vez pela oportunidade de poder conhecer melhor a Unipar, né, de poder entender. Eu espero que esse microfone, essa mesa aqui, essa bancada aqui, ela tá aberta para vocês quando vocês tiverem novidades, né? Sempre que vocês tiverem coisas novas, quiserem trazer pra gente, por favor, esse microfone aqui tá à disposição para poder fazer cobertura dos eventos de vocês, de tudo que vocês fazem pela nossa amada Cubatão. A gente tá à disposição. Eu vou estar aqui, ali, a nossa equipe de 2 ali, ó, de 1, a equipe de 1 ali vai estar junto, né? Mas a gente faz questão, a gente gosta, é um prazer sempre poder estar acompanhando a Unipar em tudo que ela faz, porque ela é uma empresa modelo aqui em nosso município, entendeu? É uma indústria, né? Uma indústria modelo aqui em nosso município, e a gente espera que ela inspire muitas outras e traga muitas outras para que o nosso polo possa ser revigorante novamente, mas dessa forma que vocês estão fazendo. Muito bom. Tá bom, Rogério? Eu que agradeço. Muito obrigado, agradeço mais uma vez. E agora é isso, gente. Nós vamos encerrar mais um CNcast, o melhor podcast do melhor e maior portal de notícias de Cubatão.